E aí, pessoal, beleza? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas ao torcedor do São Paulo porque eu não consegui gravar os shorts da derrota para o Bahia no sábado, estava externo. Acabei não fazendo o vídeo, mas eu tô aqui para poder falar. Já tem um tempo que eu tô para gravar esse vídeo, já tem uns dias que eu tô para gravar esse vídeo, mas eu falei, eu vou aguardar aí chegar próximo do final, da pausa para o Mundial, para poder analisar a situação do São Paulo, como projetar o tricolor para a próxima parte da temporada, né, no pós-mundial, o segundo semestre que vai vir aí com Copas, com Campeonato Brasileiro, enfim. Então, assim, vamos falar aqui a fundo. Quero que vocês também dêem a opinião de vocês, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, comenta com a gente aí, beleza? Roda a vinheta aí, estagiário. Bom, antes de mais nada, quero agradecer imensamente a todos que participam, que apoiam o canal. Nós estamos aí quase chegando a 500 inscritos. Então, assim, muito obrigado por tudo. Os nossos amigos rivais, os São Paulinos, todos que estão aí e compartilham com a gente das emoções, das opiniões de cada um. Então, a gente está muito grato por vocês participarem, para vocês compartilharem os vídeos, por vocês ajudarem a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Primeiramente eu vou falar da venda do Ângelo, lateral direito do São Paulo. O menino tem 16 anos e olha só, eu vou pegar aqui uma fala do Belmonte, o diretor do São Paulo. Ele disse, lá naquela época que o São Paulo estava na Copa do Brasil, que o São Paulo não ia mais vender barato os seus jogadores, as suas joias, que a partir de agora quem quisesse tirar alguém do São Paulo que ia pagar muito. Pois bem, o Ângelo é um lateral direito, dizem que é um menino promissor e o São Paulo acertou a venda dele para o Strasbourg, da França, por 5 milhões de euros. Pagamentos em duas parcelas. A primeira parcela agora, para daqui 30 dias, e a segunda parcela só no ano que vem, em 2026. Então, assim, o São Paulo precisa de dinheiro, todos nós sabemos. O São Paulo não vive um momento financeiro dos melhores. O São Paulo precisa de dinheiro, só que o São Paulo se desfaz de mais um garoto, como promessa para a sequência. Então, assim, aquilo que se fala, Casares e Belmonte, não se compra. Eles não têm transparência nenhuma, não passam pra gente transparência nenhuma, e aí eles fazem como eles querem as coisas no São Paulo. Mais um jogador que o São Paulo perde, mais uma promessa que o São Paulo perde. O São Paulo precisa de lateral direito, impressionante. Enfim, vamos seguir aí para poder falar a respeito do tricolor. Primeiro eu vou falar da derrota do São Paulo para o Bahia. O São Paulo perdeu para o Bahia por 2-1 no Brasileirão. Na 11ª rodada, o tricolor, esse resultado mantém o tricolor na 13ª posição, na parte de baixo da tabela, a 2 pontos da zona do rebaixamento. Hoje é o Fortaleza, que é o 17º colocado. O São Paulo está a 2 pontos do Fortaleza. Olha, eu falei, eu vou analisar friamente o trabalho do Zubeldia. O Zubeldia é um técnico que já não me agradava há muito tempo. Começou bem no São Paulo, fiz até musiquinha para ele, enfim. O Zubeldia, ele caiu muito no conceito comigo, né? Principalmente nesse ano. Eu imaginei assim, poxa, o Zubeldia precisa de uma pré-temporada para ele poder mostrar o devido valor dele. E ela veio. Ele fez a pré-temporada, São Paulo foi lá para Miami, para Orlando, fez aquela palhaçada daqueles torneios amistosos que não valem de nada. Se prejudicou no Campeonato Paulista porque pegou o campeonato em andamento. Teve que jogar parte com a base, depois teve que voltar todo mundo. Aí o calendário apertado fez com que o Zubeldia perdesse jogadores, porque a montagem do elenco também foi bizarra. Não culpo só o Zubeldia nessa situação, porque a diretoria do São Paulo tem muita, mas muita responsabilidade sobre tudo que está acontecendo no clube. A principal responsável por tudo isso é a diretoria do São Paulo, que não vem a público, não se manifesta, não fala nada. Na hora que o bicho pega, os caras correm, fogem,
Nosso blogueirinho estava lá no sábado, lá na final da Champions League, lá na Alemanha. Tava sabendo, não estava querendo saber de nada, enfim. São Paulo perdeu para o Bahia por 2-1. Mais um jogo ruim do São Paulo, muito ruim do São Paulo. O São Paulo vem amargando péssimas apresentações, péssimas atuações, mesmo quando sai com vitória, mesmo quando consegue um bom resultado, a equipe não tem jogado bem. Aliás, eu não lembro, sem brincadeira, não lembro qual foi a última vez que o São Paulo apresentou um bom jogo. Eu não coloco na minha memória um jogo bom do São Paulo. Não um jogo aceitável, um jogo que o São Paulo jogou pro gasto. Não, um jogo bom do São Paulo. Eu não lembro, de verdade. Dá pra contar nos dedos aí. Segundo tempo contra o Corinthians, no Paulistão. O ano passado contra o Flamengo, eu não lembro. Não me recordo de um jogo que o São Paulo tenha jogado bem. Que a equipe tenha desempenhado bem. Que você via padrão de jogo, que você via um time com qualidade. Eu não vejo isso no São Paulo há tempos. E isso para mim passa muito pelo nosso treinador. Muito pelo nosso treinador. Né? Eu vou inclusive bater aqui um papo com alguns dos nossos seguidores que fizeram comentários a respeito. Alguns defendem a permanência do Zubeldia, outros pensam como eu não quero o Zubeldia mais. Eu acho que o calendário ele tem falado por si só, ele tem ajudado muito o São Paulo a pensar. São Paulo teve aí um calendário pós-paulistão, onde ele poderia trocar de comando e preferiu manter o Zubeldia. Agora, mais uma vez, o São Paulo tem uma outra pausa por conta do Mundial, onde ele poderia verificar a possibilidade de troca de comando e começar um trabalho, fazendo uma pré-temporada menor, mas se preparar melhor para as Copas. Nós vamos falar das Copas também, do sorteio de Copas que foi hoje, e também pelo Campeonato Brasileiro, né? Recuperar todos os pontos perdidos. São Paulo perdeu 21 pontos dos 33 disputados no Campeonato Brasileiro. É muita coisa. É muita coisa. Eu entendo toda a situação que o São Paulo está vivendo. O São Paulo é um time que tem muitas limitações. É um elenco que foi mal formado. Essa é a realidade. Optaram por um elenco com jogadores experientes para o time titular, até para poder ganhar a Libertadores, né, as Copas, e os reservas imediatos são os garotos da base. Então é uma discrepância, uma diferença muito grande. É um elenco que não tem um equilíbrio. Nós sabemos disso. Mas assim, o fato do São Paulo ter jogado todas essas partidas muito mal, as escalações, as posições dos jogadores, tudo isso aí é resultado para mim de um técnico ruim, um técnico covarde, um técnico que não tem recursos, ele não tem repertório tático, técnico. Então, assim, para mim é iminente que deveria o São Paulo ir atrás de algum outro treinador. Poderia ser o Hernan Crespo, o São Paulo poderia tentar, sei lá, um Jorge Jesus, não sei. Não sei, de repente você. Ah, mas tem um refis, tem os salários. Dá um jeito. Dá um jeito. O Vojvoda tá mal lá no Fortaleza, faz alguma coisa. Mas não dá para ficar com o Zubeldia. Desculpa, o Zubeldia não tem, pra mim, na minha opinião, condição nenhuma de ser treinador do São Paulo. Né? Ele tem mostrado aí que a cada dia que não existe evolução no time dele, o time dele não tem padrão de jogo, o time dele tem pontas, laterais que são pontas. Ele insiste com o Luciano como um meia de criação e o Luciano não é esse jogador, ele não tem essas características. O ano passado tentaram colocar o Luciano como camisa 10, como criador, o próprio Zubeldia, e o Luciano deu 2 assistências no ano inteiro. Então o Luciano não é esse cara, ele não tem essa característica. O Luciano ele é um finalizador, ele é um cara que acompanha o centroavante, que joga próximo do centroavante, que pisa na área, faz muitos gols porque tem boa finalização. Ele não é um cara pensante que dá passe para gol. Então, se você coloca o Luciano lá, ele não vai render. Ele não vai render, a torcida vai xingá-lo, a torcida vai pegar no pé dele. E aí é totalmente equivocada a decisão do Zubeldia. Muitas das vezes eu vi o São Paulo com o Lucas na ponta direita ou na ponta esquerda para o Luciano jogar centralizado. Ou o Oscar. O Oscar, que é o meia de criação, camisa 10 do São Paulo, ele tem jogado de ponta esquerda
pro Luciano jogar no meio. Então, olha, as decisões, as escolhas equivocadas do nosso treinador mostram que, eu não sei, cara. Será que sou eu que não enxergo que o time precisa de mudanças, que os jogadores, o treinador tem que se adequar às características dos jogadores, não os jogadores propriamente se adequar à característica dele? Eu tô cansado desse 4-2-3-1 que não mete medo em ninguém, com o Wendel e Enzo Dias fazendo uma dobra de laterais de um lado, de Ferrarese e Cedric fazendo dobra de laterais do outro lado. Você ingessa o time de uma maneira que... Tá aí o resultado. São 11 jogos no Campeonato Brasileiro com 9 gols feitos. São Paulo é o terceiro pior ataque do campeonato. Só perde para o Santos e para o Sport, os dois últimos do campeonato, ou os dois times que estão lá na parte de baixo da tabela. É muito, muito pouco o São Paulo. É muito pouco o São Paulo. E o pior para mim não é isso, é a postura. É a postura do time. São Paulo joga retrancado. São Paulo tem um jogo reativo onde ele não reage, onde ele não tem contra-ataque, onde ele não tem uma jogada ofensiva, uma triangulação, uma tabela, não tem nada. Não sai nada desse time. São Paulo vê os adversários criando situação. Se não é o Rafael, eu vejo muita gente falando mal do Rafael, muita gente não, mas alguns torcedores falando mal do Rafael, que o Rafael não é goleiro pro São Paulo, que o Rafael é um goleiro ok. Tudo bem. Mas o Rafael, se não é ele, o São Paulo estava na zona de rebaixamento. Se não fosse o Rafael, o São Paulo tinha perdido para o Sport, tinha perdido para o Botafogo, tinha perdido para o Galo. O Bahia era para ter massacrado do São Paulo. O Bahia do Rogério Ceni, que foi eliminado da Libertadores da América na semana passada, era para meter um 5 no São Paulo, se não é o Rafael. No primeiro tempo ele pegou umas 2, 3 bolas absurdas. Mas enfim. É isso, né? É o que eu tenho para falar do Zubeldia, é isso. Eu não vejo no Zubeldia um técnico condizente para São Paulo. Acho que ele não conhece o São Paulo. Eu acho que ele não entende que o São Paulo precisa ser um time propositivo, um time que tenha protagonismo, que tenha posse de bola, que tenha finalização, que seja mais agudo, mais agressivo. Ele não vê dessa forma. Eu vejo o São Paulo dando 5, 6, 7 chutes em média num jogo. É muito pouco. Um chute no gol, 2 chutes no gol. Então assim, é muito pouco conteúdo para o São Paulo. O São Paulo precisa de mais. Mas tem muito jogador machucado. Gente, esse é o elenco do São Paulo. Foi montado dessa forma. Se o elenco do São Paulo é ruim, então é necessário o Casares vir a público e falar para todo mundo, olha, a nossa posição é essa. Nós não vamos disputar títulos esse ano e nós vamos lutar para não cair. É essa a situação que nós vamos viver. Não adianta ele falar, mas a gente montou um time competitivo porque a gente não tem dinheiro. Gente, o São Paulo é competitivo, ok, eu entendo que é mesmo. Que é difícil ganhar do São Paulo, mas é difícil perder para o São Paulo. Com essa forma de jogar. Essa postura defensiva, essa postura com falta de ousadia, né? É muito difícil a gente defender o Zubeldia aqui. Vamos lá, vamos falar mais a respeito aqui. O Casares, inclusive, eu queria saber quem é que foi. Eu não vi o sorteio da Libertadores, eu só vi o resultado depois. Eu não acompanhei ao vivo. Eu queria saber quem foi o representante do São Paulo no sorteio da Conmebol. Porque se o Júlio Casares estava na Europa e a desculpa esfarrapada que ele arrumou é que ele tinha uma reunião com o Marinax, um investidor grego lá que tem aí um acordo, um pré-acordo com São Paulo com relação à base, a Cotia, eu queria saber quem foi lá como representante do São Paulo lá na Conmebol. Porque para mim é inacreditável que o presidente do São Paulo esteja na Alemanha para assistir um jogo da Champions League, não acompanhe a delegação do São Paulo num jogo importante contra o Bahia e não esteja aqui a postos para poder ver qual que vai ser a direção do São Paulo. O São Paulo vai ter aí duas cascas grossas. Tem gente que fala que o sorteio para o São Paulo foi bom
Eu não acho assim. Vou falar agora aqui a respeito dos dois adversários do São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores. Acho que os dois são casca grossa. Eu não acho o São Paulo favorito em nenhum dos dois. Mas enfim. É impressionante essa situação do Casares, dele não vir a público, se omitir dessa forma. Sabe, eu tô cansado de ver a diretoria do São Paulo nessa omissão, né? O São Paulo precisando de transparência nesse momento, né? Eu vejo muita gente falando, mas a folha salarial do São Paulo, ela reduziu drasticamente, 2 milhões, vai reduzir mais, o Lisieiro vai embora, o Igor Vinícius vai embora. Foi 18 caras embora, vieram 4. Esse Wendel aí que falaram, sabe? O Wendel veio como uma contratação badalada, lateral da seleção brasileira, William Gomes por ele, Moreira por ele, pro Porto. Cara, quando que ele vai estrear? De verdade, quando ele vai estrear no São Paulo? Porque esse cara que eu tô vendo aí, pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma dele jogar no São Paulo. Patrick Lanz é mais útil do que ele. Enfim. E nosso treinador usa ele como lateral e coloca o Enzo Dias, que é mais defensivo, como ponta esquerda. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo para os Beuzetes. Bom, vou falar aqui do sorteio da Copa do Brasil, né? São Paulo vai encarar o Atlético Paranaense, o sorteio foi hoje, à tarde. São Paulo vai encarar o Atlético Paranaense, o primeiro jogo do São Paulo na ida vai ser no Morumbis, e o jogo da volta lá na Liga Arena. Liga Arena, o estádio do Atlético Paranaense. Olha, adversário complicado, apesar do Atlético Paranaense não viver um bom momento, está na Série B do Campeonato Brasileiro e não vive um bom momento. É um adversário chato, né? O São Paulo vai precisar fazer vantagem no Morumbi para poder jogar melhor, jogar mais tranquilo lá na Liga Arena, onde é um lugar que o São Paulo não costuma se dar bem. Acho que não é um grande adversário, né? Pegar um Flamengo, pegar um Palmeiras, pegar um Atlético Mineiro, seria mais trágico. O Atlético Paranaense não é um adversário pesado como esses times, mas também não é nenhuma baba. O São Paulo vai ter que jogar bola, vai ter que jogar muita bola, muito mais do que jogou contra o Náutico, para poder se classificar, né? E também, agora também, o São Paulo conheceu hoje, pela manhã, o seu adversário na Copa Libertadores da América, nas oitavas de final. O Tricolor vai enfrentar o Atlético Nacional, que já é um adversário já conhecido. O São Paulo já enfrentou o Atlético Nacional em outra edição da Libertadores da América, também em outros campeonatos, na Supercopa da Libertadores da América, na Copa Sul-Americana em 2013. É um adversário difícil, chato, não é um grande time, mas é um time que vai dar trabalho para o São Paulo. Principalmente porque o primeiro jogo é lá, em Medellín, é um ambiente hostil, tem uma certa altitude, acho que são 1.500 ou 2.000 metros de altitude. O São Paulo vai ter que jogar muito mais bola do que tem jogado para poder passar. Inclusive a chave do São Paulo, vou mostrar aqui a chave. A chave do São Paulo é uma chave bem pesada, né? Tem o Atlético Nacional, aí nas quartas de final, se o São Paulo passar, LDU de Quito ou Botafogo, dois adversários pesados, chatos. Tem o River Plate, tem o Palmeiras, então assim, é uma chave bem complicada. Na verdade não tem mais jogo fácil, né? Tirando o Palmeiras tem o Universitário do Peru aí, o River que tem o Libertad, eu não vejo outros times com adversários tranquilos não. Nós vamos ter aí dificuldades, mas espero que o São Paulo ao menos passe desses adversários, tanto o Atlético Paranaense quanto o Atlético Nacional. O São Paulo tem condições de passar. Preferia que o São Paulo tivesse uma outra comissão técnica até lá para poder garantir, né, ou tentar pelo menos ir mais longe nessas competições, tá? Vou ler alguns comentários aqui a respeito de alguns dos nossos seguidores, né? Delson Gomes, ele me deu aqui uma alfinetada. Não concordo com você. O cara está fazendo o que pode. O time é fraco. Delson, obrigado aí pelo seu comentário. Olha, eu entendo a situação que você fala
do elenco do São Paulo, o time é fraco mesmo. Eu acho que o São Paulo tem muitas limitações, principalmente com a ausência do Lucas Moura e do Caleri agora. O São Paulo ele perde muito a referência, principalmente a ofensiva, né? A parte ofensiva. Mas eu acho que o São Paulo pode mais. Mesmo com a ausência de alguns jogadores aí, o São Paulo pode mais. O São Paulo tem o Luciano, que se jogar numa posição. Se ele jogar numa posição certa, eu acho que ele é um cara que vai ajudar muito o São Paulo. O São Paulo tem, na minha opinião, esse garoto, o Lucas Ferreira, eu acho um bom jogador. Eu acho que é normal que ele oscile pela idade, mas acho ele bom jogador. O Luca, acho que também que pode ajudar muito o São Paulo. O Oscar, quando voltar bem, ele tem margem para poder evoluir, ele tem a bola parada, ele tem bom passe, tem visão de jogo, ele tem que jogar na posição certa, que é na meia, não é de segundo volante, não é ponta esquerda, não é pardalzice do Zubeldia, é jogar na posição certa. A posição que joga o Luciano é o Oscar. O Oscar é o camisa 10 do São Paulo, ele foi contratado para ser o meia, o maestro do time, e é lá que ele tem que jogar, não importa, ele tem que jogar ali. Coloque 3 volantes para correr, para se matar e deixa o Oscar livre lá para jogar. O que não dá é você querer fazer a pardalzice de colocar o Luciano de meia. Ele não é meia. Né? Então eu acho assim, eu acho que o São Paulo tem condições de jogar mais, de jogar melhor, de ter um padrão de jogo, porque tem jogadores para as posições, mesmo com as ausências, com as lesões. O São Paulo tem jogadores para se colocar. Na lateral direita é o Cedric. Tá mal o Cedric? Coloca o Mike. Já que o Igor Vinícius tá machucado, coloca o Mike. Testa o moleque. Ele foi bem na base lá, ganhou a copinha. Coloca o moleque. Por que o Negruti não pode jogar? Primeiro volante. São Paulo ficou aí sem primeiro volante um tempo todo. Jogou com o Marcos Antônio, com o Alisson. Por que o Negruti não pode ter uma chance? O Matheus Alves começou bem, depois caiu, normal. Mas ele tinha que ser o reserva, o substituto do Oscar. Ele, o Rodriguinho, eles que tinham que ser os substitutos. Eles têm que jogar na posição certa, não é de colocar os moleques de ponta. Não adianta. O Rian Francisco. Por que não joga o Rian Francisco? O menino não pode jogar, ele não tem porte físico para poder ajudar na bola aérea defensiva. Gente, desculpa. Treinador que, pra mim, que acha que um camisa 10 ele tem que primeiro marcar e recompor defensivamente para depois criar, esse cara aí tá por fora de tudo. Esse cara vai ser mais um meia boca aí. Esse cara vai ser mais um entre muitos. Camisa 9, o centroavante, ele tem que ser bom na bola aérea para ajudar na defesa. Gente, desculpa. Eu aprendi o futebol de outra forma. Eu comecei a acompanhar futebol com o Tele Santana, com o São Paulo fazendo 200 gols no ano. Naquela época tinha 100 jogos na temporada. Então, assim, você vê o treinador não dá oportunidade pro moleque, porque o moleque é franzino e o moleque não pode ajudar na bola defensiva. Aí ele prefere o André Silva, perdendo os milhares de gols que ele perde, mas ele é bom porque ele ajuda na parte defensiva, sabe? Tem coisas assim que pra mim elas são inexplicáveis. São inexplicáveis. Por isso que hoje no futebol brasileiro a gente não tem um camisa 10. O camisa 8 hoje é tão importante ou mais importante que um camisa 10. Por quê? Porque o camisa 8 ele ajuda na recomposição defensiva, ele ajuda na armação do time, sabe? Tem coisas que são inexplicáveis, mas enfim. Márcio Galindo aqui, ó, um corintiano falando. Eu avisei que o São Paulo não tinha time para ser campeão de nada esse ano. Márcio, a gente conversou uns tempos aí atrás a respeito do. Eu via com bons olhos a situação do São Paulo ganhar uma das Copas, porque eu acreditava no potencial do time titular que eu digo, né? Quando você tinha Caleri, Lucas Moura, Luiz Gustavo, aí o São Paulo trouxe o Enzo Dias, ele se deu bem na lateral esquerda, o Cedric começou bem também na lateral direita, a defesa do São Paulo é uma defesa sólida, tem a Arboleda, quando não joga a Arboleda tem o Juan, tem o Alan Franco, que eu não sei se vai ficar, né? Essa renovação dele está emperrando, enfim. Eu achei que o São Paulo tivesse um time titular com potencial para ganhar uma Copa.
Só que vai passando o tempo, a gente vê que os jogadores vão ficando no departamento médico, que o treinador não coloca os jogadores na condição certa, na posição certa, e aí isso aí vai também atrapalhando os planos do time. Hoje eu não vejo o São Paulo com possibilidade nenhuma de título. Eu vejo o São Paulo tentando buscar uma condição para não fazer um campeonato brasileiro correndo grandes riscos. Hoje o São Paulo corre risco de rebaixamento, na minha opinião. Se não mudar esse panorama, a tendência é as coisas piorarem, porque aí o São Paulo vai ter que ir atrás de um comando técnico depois, com o campeonato em andamento. E aí você querer remar contra a maré vai ser difícil. Mas enfim, entendo o seu posicionamento. Acho que o São Paulo, esse São Paulo atual, realmente está devendo e eu não vejo perspectivas para poder o time conseguir alguma coisa. Rodolfo Arruda, outro corintiano aqui, ó, enchendo o saco. Fica azul magia. Rodolfo. O corintiano tá feliz com o Zubeldia no comando do São Paulo, né? Ó, o Albano, São Paulo Futebol Clube, Luiz Covardia. É isso. Se tem uma palavra para poder definir o Zubeldia no comando do São Paulo, é isso. É covardia. Ele é um técnico que ele não entende a grandeza do São Paulo. Ele joga por uma bola, o time dele faz 1-0, ele retranca o time, coloca o time lá atrás, dá a bola para o adversário. Né? Contra o Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras amassou o São Paulo. O São Paulo não viu a cor da bola. O São Paulo dava bicão, a bola voltava. Voltava. Contra o Bahia a mesma coisa. A bola ia, voltava. Então quer dizer, se o São Paulo pega um time melhor, o São Paulo ele não joga. Ele não tem escape. Ele não tem padrão para poder também atacar o adversário. É muito difícil, muito difícil. Ó, um São Paulino aqui, o Fernando Vogliotti, grande Fernando, obrigado. Sério, cara, você acha mesmo que o problema é o técnico? Eu acho. Eu acho que assim, na verdade, não acho que o Zubeldia é o grande problema do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem grandes problemas, né? Passa pelas finanças, passa pela gestão, passa pela sua política. Né, esses associativos do São Paulo, eles para mim só querem saber de poder, eles não querem saber de ajudar o clube, de ajudar o futebol do clube, eles só querem saber do poder. Né? Todos ali estão pensando num bem comum para eles, para se perpetuarem no poder. Então eles vão, rasgam o estatuto do clube, fazem uma nova lei, fazem alianças em prol deles. Eles não querem saber do São Paulo. O São Paulo está em segundo plano. Né? Mas, voltando à parte campo, eu acho que o Zubeldia mostra a cada dia ele mostra que ele não tem capacidade nenhuma de estar no São Paulo. Pô, o cara tem 17 anos de treinador, o cara ganhou 2 títulos na vida dele. Isso diz muita coisa sobre ele. Né? Rodou vários times, jogou em vários campeonatos, vários países diferentes. E o cara tem no currículo dele 2 campeonatos, né, isso mostra que ele não tem competência para estar no São Paulo. Ele ficou 1 ano no São Paulo. Está enganando nesse 1 ano no São Paulo. Eu vejo muita gente falando, mas ele... um bom ponto, né? Ele está 12 jogos na Libertadores de forma invicta. São Paulo não conseguia isso há muitos anos, né? Aliás, o São Paulo nunca conseguiu essa façanha. Mas ele conseguiu 3 vitórias fora de casa na Libertadores da América. Nem o Tele Santana conseguiu esse feito. O Muricy. Gente, quando a pessoa fala um negócio desse pra mim, eu vejo, por exemplo, o Arnaldo Ribeiro falando isso. Né? O São Paulo conseguiu alguns feitos com o Zubeldia que não conseguia com o Tele. Gente, isso aí é tirar o torcedor de burro. É mexer com a nossa inteligência. Os campeonatos da Libertadores da América na era Tele eram totalmente diferentes dos campeonatos de hoje. Eram 20 clubes que jogavam a Libertadores da América. 2 de cada país. São 10 países que jogam na Conmebol, 2 de cada país. O campeão do campeonato principal e o campeão da Copa. Sempre foi assim. Então, obviamente, você vai pegar os times casca grossa. Você vai pegar o Atlético Nacional, você vai pegar o Barcelona de Guayaquil, você vai pegar o Vélez, o Boca, o River, né?
Hoje você tem o nono colocado do Brasileirão vai para a Libertadores. O sexto colocado do Argentino vai para a Libertadores. O quarto colocado do Peru vai para a Libertadores. Olha o grupo do São Paulo, minha gente. Alianza Lima, o Tajeres. Olha o grupo do São Paulo. E aí vocês vêm falar pra mim que é mérito do Zubeldia ganhar os jogos fora de casa contra esses times. Eu brinquei até hoje com um grupo de amigos. Se o São Paulo tem Mirassol, se o São Paulo tem Mirassol, tem Sport e tem Fortaleza no grupo dele na Libertadores da América, ele ia passar veneno. Eu não sei se ele ia se classificar assim não, viu? Ia passar perrengues. Não ganha do Mirassol em casa, no Brasileirão. Então assim, a gente precisa parar de ficar acreditando em certas situações e enxergar as coisas de uma maneira mais real. A maneira real que eu enxergo é: o São Paulo hoje é um time, é um catado, que não faz frente com a maioria dos times da Série A do futebol brasileiro, que se pegar um time mais encorpado na Libertadores como o Atlético Nacional não é favorito. Se acontecesse do São Paulo perder para o Atlético Nacional hoje, não seria nenhuma surpresa, gente. Eu estou falando do Atlético Nacional, que é um time tradicional, é bicampeão da Libertadores da América, mas é longe de ser um bicho-papão. Né? Então, assim, essa é a situação que a gente precisa ver, porque, gente, tá nítido que o comando do São Paulo tá definhando. É nítido que não se tem evolução nesse time. Eu não vejo evolução nenhuma no São Paulo. Mesmo com a volta do Lucas, mesmo com a volta do Oscar, eles jogaram o Paulistão também. Não via nada de mais nesse time do São Paulo. Né? Então, eu acho que o São Paulo poderia sim repensar essa situação. Se pudesse trocar o comando agora, nessa pausa do Mundial, eu acho que isso seria importantíssimo para o São Paulo, para as pretensões do São Paulo no ano. Porque eu não vejo esse elenco sendo campeão. Pode até ir mais longe nas competições de mata-mata, mas para mim o foco maior é permanecer no Brasileirão, é permanecer na Série A. O São Paulo tinha que manter como foco a permanência na elite do futebol brasileiro, porque para mim corre risco. O quanto antes você remediar isso, melhora a sua chance de permanecer. Né? E é isso, galera. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que eu tô certo? Vocês não concordam comigo? Vocês acham que eu pego muito no pé do Zuba? Comenta com a gente aí. É bom a gente ter aí a opinião de cada um, se você concorda, se você não concorda. Beleza? Vou terminar por aqui o nosso vídeo, tá bom? Eu quero agradecer aí imensamente a todos pela sua paciência. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Aguardo vocês aí nessa semana. Possivelmente vamos ter live nos próximos dias. A gente vai passar para vocês aí, tá bom? Grande abraço, boa noite, boa semana, tchau.